Galera, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai trabalhar dois assuntos, que são papéis e acabamentos. É um assunto meio extenso, eu espero que a gente dê conta. Eu preparei algum material para vocês darem uma olhada aqui, e no material que já está no Moodle, a gente tem, no Moodle não, no Classroom, força do hábito, que está no Classroom, a gente tem linkados alguns vídeos, e nesses vídeos eles mostram de uma maneira melhor acabado do que eu vou conseguir fazer para vocês, beleza? Então, a gente precisa hoje começar a conversar especificamente sobre um dos elementos que a indústria gráfica mais usa, que é justamente meu amigo papel. Tradicionalmente, primeiro a gente falaria dos processos de impressão, né, numa aula presencial, justamente porque esses processos de impressão, eles vão, você não tem como escolher o suporte sem saber qual processo de impressão que você vai trabalhar, e isso tudo tem que ser escolhido a partir do que você quer que o artefato que você vai gerar faça. Então, é meio complicado você decidir por onde começa, e tradicionalmente você começa-se pelos processos de impressão. Como a gente está trabalhando a partir da problemática do desenvolvimento da coleção Brasilidades para Converse, a gente vai primeiro falar de papel, porque em termos de complexidade de projeto, o que vocês vão fazer para a caixa é menos complexo do que o que vocês vão fazer para a criação do Converse propriamente dito. Então, a gente vai começar pelos papéis, porque a partir do que a gente vê hoje, vocês vão perceber que algumas coisas que a gente conversou no nosso primeiro briefing, elas meio que vão precisar ser reconfiguradas. Tá, quando eu estou falando de papel, eu estou falando, no caso, do material onde a impressão vai acontecer, que, como a gente viu, a gente falando de impressão, a gente sempre tem matriz, suporte e cópias. O papel vai aparecer aqui como um dos principais suportes da indústria gráfica. Lembrando que suporte é a superfície na qual a tinta é depositada, matriz é aquilo que carrega a gravação por relevo ou por algum tipo de marcação que você faça por um processo químico, e essa matriz tem o desenho, ou a arte, ou o nome que vocês querem dar daquilo que vai ser depositado no suporte, que vai gerar uma série de cópias mais ou menos idênticas, mas que é o que permite a tal da reprodutibilidade técnica. Isso é uma coisa que eu vou enfatizar em outros momentos, porque é a base do processo de impressão: suporte, matriz e cópias. E aí a gente precisa aprender a chamar as coisas por esses nomes: suporte, papel, suporte tecido, suporte plástico, matriz e cópias. Aí, quando eu estou falando de papel, a gente vai ter aí um lugar de destaque na indústria gráfica, porque ele é dos materiais aqueles que têm um menor custo em termos de impressão. Como ele é mais popularizado, o papel em si, ele é produzido numa quantidade maior, consequentemente você faz com que isso dilua o preço da matéria-prima, né, do papel a ser gerado, e os equipamentos utilizados para impressão em papel, você tem uma versatilidade maior desses processos. O papel ele pode ser usado desde as impressoras domésticas, que são um eletrodoméstico, né, um utensílio que durante muito tempo quase todas as casas tiveram. Acho que talvez hoje um pouco menos. Eu sou de uma geração que quase todo mundo queria ter um computador, e aí nem se falava em laptop, era o desktop, e tudo ainda passava pelo processo da impressão, porque a internet nem existia direito, ela era discada. E aí, mesmo que você fizesse um trabalho de escola, você ia precisar imprimir para tirar de dentro do computador. Se você fizesse um trabalho gráfico, você precisava imprimir para tirar de dentro do computador. Então, a impressora caseira virou um eletrodoméstico, você pode usar tecnologias de impressão digital, você pode usar flexogravura, que não é muito comum, mas você pode, na indústria de embalagens ainda se faz esse uso, você pode usar rotogravura, você pode usar offset. Isso tudo são exemplos, serigrafia, isso tudo são exemplos de tecnologias de impressão, processos de impressão que podem ser aplicados ao papel. Alguns desses processos não podem ser aplicados em plásticos ou não podem ser aplicados em tecidos. Então, o papel ele ocupa esse espaço porque tem uma maior versatilidade nos projetos e nos produtos gráficos que são feitos a partir dali. Então, o que é papel? Papel é um material constituído de uma trama de fibras entrelaçadas, quase sempre de natureza vegetal, com um comprimento máximo de poucos milímetros, geralmente distribuído sobre a forma de folhas ou rolos. O papel, não o
a fibra? Os egípcios, eles descobriram o papiro, que é uma planta encontrada nas margens do rio Nilo, e aí, à medida que a história foi consumindo esse papel, outros jeitos de se fazer papel foram vistos. O papel que a gente conhece hoje, por exemplo, ele é feito de fibra de celulose. Então, como é que é produzido papel hoje em dia? O material, ele é produzido a partir do refinamento de toras de madeira. No Brasil, quase todo papel é gerado a partir de fibra de eucalipto. Se vocês pega-se a madeira, essa madeira vai ser descascada, ela vai ser mastigada, macerada, até que ela se torne só algumas fibras, e aí, a partir de um processo de filtragem, essa água vai escorrer e vai deixar com que essa superfície, as tramas se entrelaçaram, e com o processo de secagem e peneiragem, a gente vai conseguindo folhas mais ou menos planas, e essas folhas, elas vão sendo refinadas por meio de bobinas e por meio de outras tramas. Então, ele acaba tendo como matéria-prima troncos de madeira. A maioria das fábricas, esses troncos de madeira vão ser descascados, aí eles vão ser cortados no que a gente chama de cavaco, que são pequenos pedaços, vai passar por um digestor, onde vai cozinhar esses cavacos dentro de um líquido que é feito de água e outros produtos químicos, e aí você vai ter a polpa de celulose. Essa polpa vai passar pelo processo de lavagem, num monte de tanque, num monte de centrífuga, e os pedaços de madeira que não se dissolverem, eles vão acabar sendo eliminados nesse processo. E aí você chega no papel à base de celulose. O papel de base de celulose, ele tem o que a gente chama de alto teor aquoso. Ele ainda tem muita água dentro dele. Então, ele vai passar por uma mesa plana que vai tirando um pouco dessa água até que a gente consiga chegar numa forma contínua. Eu separei aqui um vídeo para vocês, para a gente ver isso. Esse processo todo que vocês viram aí em vídeo, aqui no Brasil, uma das principais fábricas que a gente tem é a fábrica da Suzano. Eu tenho até um mostruário de papel deles, que a gente conseguiu logo no início do curso.
E vocês conheciam esse processo? Já tinham visto alguma vez na vida? Sabiam que o papel era feito desse jeito? Não. Não, menos mal, né? Porque isso é uma informação que fica tanto na minha cabeça que eu sempre acho que todo mundo já sabe. Hoje, no Brasil, acredito que 90% ou 100%, eu não tenho essa informação assim, né, absoluta, mas eu acredito que 90% do papel, ele seja produzido de madeira de reflorestamento. Então, Alan, a Luana levantou a mão e o Alan estava perguntando se a floresta de eucalipto é própria para fazer o papel. O que acontece? Eucalipto, de acordo com muitos engenheiros florestais, ele não devia nem existir em grande quantidade, mas o eucalipto, ele é uma árvore que ele atinge tempos de maturação muito rápido para atividades diferentes. Então, quando você planta uma fazenda de eucaliptos, você tem acho que com 2 anos, ele pode ser usado para fazer, acho que toras de escora. Com 3 anos, ele pode ser usado para fazer papel. Com 5 anos, ele pode ser usado na construção civil. Então, ele é de fácil manejo. O que não quer dizer que fácil manejo seja baixo impacto. Ele é uma planta que não era natural de muitos desses lugares, e quando ele vai para lá, o pessoal fala, e eu estou te vendendo igual me venderam, não faço ideia, eu não tenho informação para saber se essa informação é real, mas falam que o eucalipto, onde ele nasce, nada mais nasce. Luana, você queria falar alguma coisa? Eu queria perguntar se tem papel que é feito de bambu. Aqui no Brasil não, porque o cultivo é mais complicado, mas qualquer fibra natural pode gerar papel. O que vai mudar? Vai mudar essa estrutura, porque como a gente viu, de todo jeito essa fibra de celulose, ela vai ter que ser, essa polpa de celulose, ela vai ter que ser gerada. Nem todo papel é feito de polpa de celulose, hoje em dia os papéis industriais são feitos de polpa de celulose, mas, por exemplo, o papel artesanal, ele pode ser feito de qualquer vegetal. Aí o pessoal geralmente tritura folha, tem papel de folha de bananeira, de outras plantas, você pode triturar isso num liquidificador daqueles industriais, nada muito caro. Sabe esses de fazer suco, que a gente vê em grandes lanchonetes? Você pode triturar ali qualquer fibra vegetal, ela vai gerar uma polpa. E aí o princípio é parecido. Você vai lavar aquela polpa muitas vezes, aquilo tem uma fibra, você pode depositar sob uma peneira e deixar a água vazar. O que acontece nesse vídeo que vocês viram é que você tem um processo de secagem artificial e você tem um processo de prensagem. Os papéis artesanais, essa secagem ela é feita meio que ao natural, com um processo mais lento, sabe? Então, a gente pode fazer papel de qualquer fibra natural, mas essencialmente no Brasil a gente usa eucalipto e de madeira reflorestada. Então, como é que eu faço para definir o papel a ser usado num projeto? Eu tenho aqui 4 fatores que, via de regra, são os que você vai analisar. O primeiro deles é o valor subjetivo. Então, quando uma pessoa olha o papel e ela consegue atribuir para eles valores que são subjetivos, beleza, sofisticação, diferenciação, muito barato, muito caro, resistente, são sensações que esses diversos tipos de papel vão gerar. E aí eu preciso saber quanto disso eu vou trazer para dentro do meu projeto. Uma outra questão é a disponibilidade no mercado. O mercado de papel ele é meio sazonal e ele tem muito de moda também. Teve uma época que a grande moda era um papel que o pessoal chama de papel couro. Eu não tenho papel couro aqui, eu tenho lá na UFAL, uma oportunidade a gente ainda vai ver esse papel. Ele é um papel que ele sofre um processo de prensagem e ele fica com marcas que lembram couro. E aí, ele virou moda. Então, qualquer papelaria você encontrava esse bendito desse papel couro. Hoje em dia, você não encontra com mais tanta facilidade, porque a moda passou. E, além disso, você vai ter alguns papéis que são usados sempre. O papel offset, o papel couché, o papel sulfite. Esses você encontra com mais facilidade. Mas, no geral, quando você vai fazer uma produção muito grande com um tipo de papel específico, você tem que entrar em contato com o seu fornecedor. Esse fornecedor pode ser desde a Suzano, que é uma fábrica, ou a Fedregoni, como pode ser a gráfica onde você vai trabalhar, com a qual você vai imprimir, e essa gráfica provavelmente tem um fornecedor de papel. Uma outra coisa que você tem que analisar bem é a questão de custo. O que acontece? Quanto maior for a tiragem, ou seja, maior o número de cópias, mais vai ser o custo relativo do papel. Então, se você for usar
um papel mais caro, mas a tiragem é pequena, em geral, compensa pelo valor subjetivo que você vai ter agregado àquela peça gráfica. É muito comum você ver papéis mais caros, mais nobres e mais raros sendo usados em convites de casamento, convites de formatura, porque tem um alto valor subjetivo agregado. Ninguém quer se formar ou se casar e as pessoas pensam, ai, tadinho, não imprimiu no papel sulfite. Todo mundo quer um ar de imponência. Então, o valor subjetivo, ele compensa esse custo. E aí, é muito importante a gente compreender desde já que existe uma diferença de custo e valor. Custo é o dinheiro que você paga por aquela coisa. Valor tem a ver também com essas questões subjetivas. Sabe quando você vai num restaurante super caro e a comida é maravilhosa? Você não se sente tendo um gasto exorbitante, você não sente que seu dinheiro foi jogado pelo ralo. Agora você já comeu um salgado muito, muito barato, horroroso, que aí parece que você podia ter bebido água, que seria melhor do que comer aquele salgado horroroso. Essa percepção da relação entre o que você obtém e o dinheiro que você gastou, a percepção é uma percepção de valor. Custo é o valorzinho que vai aparecer na sua fatura do cartão de crédito. Então, você precisa analisar esse custo. Às vezes, um papel muito nobre para uma tiragem muito alta fica inviável financeiramente, justamente porque a folha de papel vai custar 5, 6 vezes mais, ou ela vai ser mais rara, ou ela vai precisar ser comprada especialmente para você. E aí entra, lembra que eu estava comentando com vocês que vocês têm que ficar muito amigos do dono da gráfica, ser fiéis aos fornecedores? O que acontece? Quando você compra papel couché, a gente vai ver, que é um dos papéis mais usados, mas a gente vai ver que esse papel couché, ele geralmente é entregue em folhas, e ele vem em folhas, 5.000 folhas, 2.000 folhas. Se o dono da gráfica pedir um pacote de 2.000 folhas de papel couché e ele não usar com você, ele com certeza consegue usar com outra pessoa. Agora, se for um papel muito específico, ele não consegue um preço mais baixo, porque ele não pode fazer uma compra muito grande, e aí o fornecedor não faz muita graça, e ao mesmo tempo, se aquele papel sobrar, aquele papel, ele vai ficar encalhado, ele não vai conseguir passar o custo daquele papel para outra pessoa que não você. Então, muito provavelmente, ele já coloca o custo desse papel aí. E aí a gente tem uma questão de restrições técnicas. Alguns processos, eles não vão permitir o uso de determinados tipos de papel. Por exemplo, impressoras a laser, lembra que a gente estava conversando aquele negócio que é o pó que você joga e aí vem o laser que vai solidificando aquele pó? Se você usar papéis texturizados que têm alto e baixo relevo, aquilo estraga a sua impressora a laser. Então, além de outros problemas que eu ainda vou falar para vocês na aula de hoje. Então, isso é uma limitação técnica. Se eu for imprimir numa impressora a laser, eu não posso usar um papel texturizado. Se eu for imprimir numa impressora jato de tinta, eu tenho necessariamente que optar por um papel que absorva aquela tinta, senão acontece sabe quando você passa a mão e a tinta sai? E ela está me perguntando aqui sobre o papel craft. O craft é com K, e aí o que acontece no papel craft? A gente vai falar um pouco mais dele daqui a pouquinho, quando eu estiver mostrando os tipos de papel. O craft, ele tem menos lavagens naquela polpa de celulose. O que acontece? Eu não sei se vocês já viram que quando vocês vão numa papelaria e o que eles chamam de papel reciclato ou papel reciclável, geralmente ele é menos branco. Esse processo de branqueamento, ele envolve mais lavagens e mais aplicação de produto químico. Por isso é que ele justamente ele é mais eco-friendly. Como ele consome menos água, menos produto químico, os papéis que são mais escurecidos, com esse tom próximo da madeira, eles sofrem menos lavagem, então teriam menos impacto ambiental. Mas aí a gente vai sofrendo, porque eu adoro o impresso, e aí eu fico nesse sofrimento, destruir o mundo e gostar de impressos, é a vida. Então, dessas características que me permitem ou não escolher um tipo ou outro de papel, a gente vai tratar de propriedades físicas desses papéis. Além das propriedades físicas, a gente tem também propriedades químicas desses papéis. A gente vai falar aqui de alcalinidade como sendo uma propriedade física, mas ela está mais próxima de uma propriedade química do que física. Mas a gente vai trabalhar aí com essa nomenclatura de propriedade química, tá? E aí, propriedade física. E aí eu reuni para vocês
8 das principais características que vão te permitir identificar os tipos de papel. E aí, essas características, elas estarão em todos os papéis, em maior ou menor grau. E, às vezes, o mesmo tipo de papel, ele pode apresentar uma dessas características em várias versões. Então, a gente vai falar dessas 8, e vamos falar depois de tipos de papel. Quando eu terminar isso, eu vou para a minha bancada ali mostrar para vocês algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, gramatura de papel. A gramatura de papel, ela vai produzir em vocês aquela sensação de, uai, mas peraí. Gramatura de papel, ela diz respeito à espessura da folha. Só que ela é medida em peso. Porque como a espessura das folhas é muito pequena, seria muito complicado você medir a espessura, por exemplo. Isso daqui é uma folha de papel de 170 gramas. Vou colocar assim. Tá vendo que é complicado até para vocês, ó, 170 gramas. E aí eu vou pegar para vocês uma gramatura aqui, que é uma gramatura de 350 gramas. Vou colocar na câmera para vocês verem. Tá vendo que a olho vocês não conseguem ver a diferença dessa e dessa? Vocês iam sentir o peso é muito diferente. Olha aqui, essa daqui é mais flexível. Eu não tô fazendo esforço nenhum, tô fazendo o mesmo movimento. E essa daqui é mais rígida. Justamente porque essa pesa mais do que essa. Como é que essa gramatura ela é medida? Ela é expressa em gramas por metro quadrado. E ela se refere ao peso aproximado que uma folha de 1 metro quadrado daquele papel pesaria. Então, a gente vai ter gramaturas menores e gramaturas maiores vinculadas a esse peso. Aqui a gente vai ter a disponibilidade de um mesmo papel em várias gramaturas diferentes. Os 2 papéis que eu mostrei para vocês na tela são dois exemplos de papel offset, que é um mesmo tipo de papel, tem características muito próximas. A diferença das 2 folhas que eu mostrei para vocês é, de fato, só o peso de cada uma delas. E onde é que isso vai impactar, né? Você não pode se fiar que a espessura da folha de 70 gramas por metro quadrado é a mesma espessura para todos os tipos de papel. Isso vai mudar de fabricante para fabricante. Vai mudar também a partir do potencial da calandra, que são aqueles rolos compressores. Enfim, a gente tem uma série de questões aí. Na imagem que vocês estão vendo, vocês vão ver que temos 60 páginas de um papel, que é o papel offset, 90 gramas. Na sequência, a gente tem o Pollen Bold de 90 gramas. E só a olho nu aí, vocês vão reparar que o Pollen Bold, mesmo tendo a mesma gramatura, ele é um pouquinho menor do que o outro. Então, essa espessura, como é mais difícil de ser medida, a gente permanece com essa ideia do peso. Quanto maior a gramatura, mais grossa vai ser a folha, e aí você tem que comparar folha do papel tipo A com folha do papel tipo A. Então, quanto mais pesada, mais grossa, maior peso terá a impressão. Então, imagina que você está fazendo um livro. Esse livro, ele não vai sair da gráfica e ser transportado de caminhão, de carro, de avião, de navio. E aí, quanto mais pesado for, mais caro vai ser esse transporte. A diferença do sulfite e a Ana está me perguntando se a diferença entre o sulfite, o offset e a gramatura. Não, eu tenho um slide específico te mostrando isso. A diferença deles diz respeito ao revestimento que eles recebem, que é uma das características que a gente vai ver. A diferença dos dois, ela vai estar muito no toque. Eu só conseguiria te mostrar fazendo você passar a mão no papel offset e passar a mão no sulfite. O sulfite, ele é mais liso, entendeu? Essa falta do tato. Eu vou ficar falando essa falta de pegar o dia inteiro, mas vamos que vamos. Então, o que acontece? Maior peso vai ter o seu impresso, então ele pode ter um custo maior de transporte, dependendo da quantidade. Maior facilidade você vai ter na leitura frente e verso, porque essa gramatura vai garantir um maior grau de opacidade, que é uma das características que a gente vai ver. Então, se você não sabe o que é opacidade, calma que a gente vai falar sobre isso. E maior largura vai ser a lombada. Mais adiante, a gente vai conversar sobre as partes de um livro, mas eu já posso adiantar, mando mensagens subliminares com os meus livros, tá? Isso daqui
essa lateralzinha aqui, ó, chama lombada. Recomendo, Gessé de Souza. Acho importante para as pessoas lerem. Doutrinando de maneira discreta. Então, essa lateral é a lombada. E ela diz respeito à quantidade de folhas que você consegue colocar. Então, quanto mais grossa for individualmente cada uma daquelas folhas, maior vai ser a lombada do livro. Algumas lombadas, elas vão precisar de técnicas de encadernação que têm um custo maior, então tem um impacto. Vocês estão vendo como as coisas são todas cumulativas? Para você dizer que você entende muito de processos gráficos, você tem que acumular esses conhecimentos. Não se desesperem, tá? Se vocês acharem que vocês não estão pegando as coisas, como eu disse várias vezes na aula passada, a experiência, o trânsito vai permitir com que vocês possam entrar em contato com esse conhecimento de forma mais sólida, tá? A gente vai aos poucos e vocês vão ser cobrados na medida desse potencial de absorção. Não desespera. Então, ali na gramatura, a gente tem todos esses impactos na geração do impresso. Aqui é a tabelinha que eu estava falando para vocês. A gente costuma chamar de papel de baixa gramatura aqueles que são de até 60 gramas por metro quadrado. Para vocês terem uma ideia de uma coisa que vocês conhecem, o papel sulfite que vocês usam, sabe o chamequinho? Ele é vendido ou com 70 gramas ou ele é vendido com 90 gramas. Aquele é um papel de média gramatura. Você vai encontrar esse papel de baixa gramatura geralmente em blocos de nota fiscal, que eu nem sei se hoje em dia ainda se fabrica esses blocos manuais de nota fiscal, porque quase tudo foi substituído pelo ticket eletrônico. Aquelas bobinas termossensíveis, que são o recibinho do cartão de crédito, e alguns materiais que o pessoal usa para descartar logo. Então, eles costumam ser feitos com papel de baixa gramatura. Considera-se média gramatura entre 60 e 130 gramas por metro quadrado, que você vai encontrar muito em folder, revista, panfleto, miolo de livro, e alta gramatura, eles consideram tudo que seja acima de 130 gramas por metro quadrado. Eu fiz uma tabelinha para vocês, só para a gente dar uma comparada na espessura em milímetros de vários papéis com as suas gramaturas. O papel couché de 80 gramas, ele tem 0,06 milímetros. O papel couché offset de 75 gramas por metro quadrado, ele tem 1 milímetro, 0,1 milímetro. Não, milímetro não, gente, é 0,1 milímetro. O couché de 115 gramas, ele tem praticamente a mesma espessura do offset de 75 gramas. Então, esse peso, essa espessura, ela acaba sendo relativa. E aí, como é uma coisa que varia mais, a gente saber o peso dos papéis, à medida que você vai exercitando, que você vai usando, você começa a associar melhor esses valores da gramatura com o peso que você está sentindo na sua mão, e isso permite que o seu trabalho ele flua melhor na hora de você projetar. Uma outra questão que a gente vai ter é a lisura ou a textura que a gente vai conseguir em determinados papéis. Ele diz respeito à superfície do meu papel. E aí, cuidado para não confundir superfície lisa com superfície brilhosa. A gente tem papel extremamente opaco, quer ver? Ó? Esse aqui é um papel opaco. Ele não tem brilho, concorda? E ele não tem brilho, e ele é um papel liso. Ele é liso ao toque. Como é que essa textura, normalmente, ela é feita? Ela é feita com uma calandra, que é esse rolo que vocês estão vendo que estão tendo uma textura. Talvez eu precise desligar a luz, porque ele é brilhoso, mas eu acho que, mesmo com reflexo, dá para ver a textura, certo? Essa aqui é uma textura física feita a partir dessa calandra. E aí, durante aquele processo que a gente está fazendo da formação da bobina, ao invés de você ter duas prensas lisas, você vai ter uma prensa lisa e uma prensa texturizada. Isso vai imprimir o papel e vai conferir a ele uma textura física. Existem alguns papéis que eles simulam textura visualmente. O papel é liso, mas quando você olha, você tem impressão de altos e baixos. Um desses papéis que eu não vou ter para mostrar para vocês, infelizmente, é um papel que a gente chama ele de grafiato.
ele imita uma textura de granizo. Só que ela é uma textura que são a inserção de películas de metal, como se fosse... Sabe quando você pega uma palha de aço, um bombril, que você puxa, que sobram aqueles farelinhos? É como se eles tivessem introduzido na massa do papel alguns farelinhos daquele. E aí, quando você olha para o papel, você vê essa textura. Essa propriedade, a gente está falando especificamente de texturas físicas, tá? E aí, quanto mais liso o papel, mais nítida vai ser a impressão. Então, quando você for usar papel com textura, é melhor que você use monocromia, porque as policromias elas vão perder em detalhes. E os papéis texturizados, eles têm um ganho de ponto ainda maior. Lembra que a gente estava vendo na última aula, que eu tenho um projeto de ponto, que às vezes ele cresce até 30%? Quando você tem um papel que ele tem textura, ele pode absorver ainda mais tinta, e aí você vai ter uma deformidade um pouco maior nas bordas desse ponto, e também um ganho de ponto ainda maior. E aí, tatua aí. Nunca usa papel texturizado em impressora a laser. Por quê? Primeiro que, ao longo do tempo, danifica a impressora. Se for sua, ruim. E se você for tentar pedir para imprimir um papel texturizado numa gráfica rápida, eles dificilmente topam, justamente porque danifica a máquina. E porque a impressora a laser, como ela é aquele pozinho, ela não vai aderir de forma igual em todo o papel, justamente porque tem altos e baixos, e o laser ele considera como se o papel fosse liso, e aí quando você mexe o papel ele vai craquelando. Não sei se vocês já pegaram algum impresso assim na vida de vocês. Geralmente, a impressora a laser em cima de papel texturizado. Eu tenho uns outros papéis para mostrar para vocês ali. A gente tem esse papel que eles chamam de papel pedra, que eu mostrei para vocês. Esse dourado que a gente tem na base do slide é o bendito do papel couro. E eu tenho ali o papel linho. De textura são os que eu vou ter para mostrar para vocês. O resto que eu tenho é quase todo mundo liso. Bom, depois da lisura e da textura, a gente vai ter alvura e cor. A alvura, obviamente, é o grau de brancura. Oi, pode falar. Qual impressora seria recomendada para imprimir no papel texturizado, então? O papel texturizado, você tem que usar uma tinta que tem uma boa absorção. O pó é que não vai funcionar. E aí, você pode usar offset, você pode usar jato de tinta, você pode usar rotogravura. Qualquer impressão planográfica, ela vai funcionar bem se a tinta tiver uma alta absorção. Então, se você usar um papel texturizado de gramatura mais alta que absorve bem, você consegue um resultado adequado no offset. Mas você não consegue fazer uma impressão cuja tenha detalhes muito finos, porque você vai ter, se os traços forem muito finos, como você tem aquele ganho de ponto, você perde a delicadeza desse extrato. Então, tudo é um conjunto de coisas. Então, como eu estava falando para vocês, a alvura diz respeito ao quão branco aquele papel é. Então, geralmente, a cor branca que você vê no impresso, ela, na verdade, é um papel sem receber tinta nenhuma. E aí, quanto mais branco for esse papel, lembra que a gente estava falando que a gente usa as transparências das tintas na última aula, para a gente gerar a policromia? Quanto mais alvo for o papel, menos interferência ele vai ter naquele impresso que você está gerando. E aí, o que acontece? Você vai ter dois tipos de papel. Papéis que vão ser coloridos na massa e você vai ter papéis que vão ser pintados. Esse daqui que eu mostrei para vocês, ele é um papel Color Plus. Eu vou voltar nele depois. E aí, vamos ver se eu consigo essa mágica. Peraí, que eu tenho que ver eu mostrando para vocês. Tá dando para ver que não tem branquinho? Eu rasguei o papel e ele continua sendo azul, mesmo do ladinho de dentro? Quando você pegar uma cartolina, um papel Carmen, um papel fantasia que você rasga, você vê o dentro do papel, que pode ser cor de madeira ou pode ser branquinho. Geralmente esses papéis são coloridos, apenas pintados. Esse, que é um Color Plus, ele vai ser colorido na massa. O que a gente precisa prestar atenção com papéis coloridos? Os impressos em coloridos, vai rolar uma interação entre a tinta e a cor do papel. Então, você vai ter perda, às vezes, de nitidez, você pode ter alteração da cor que você está imprimindo. Então, assim, os tons claros, quando impressos num papel escuro, eles tendem a escurecer. Então, é importante que, quando você não tiver apto de imprimir papel escuro, você faça um teste antes, tá?
porque pode ser que, principalmente se você estiver usando tipografia, se a tipografia ela tiver linhas muito finas, e como ela vai escurecer, essa falta de contraste vai perder, por exemplo, a nitidez ou a leiturabilidade daquela tipografia num papel escuro. E você geralmente, como você tem uma interferência muito grande, né, você não tem o branco para sustentar aquela cor, em geral essas cores vão perder a vivacidade, elas vão ficar mais sem graça. E na ausência do branco, já que o branco é fundo do papel, você não vai ter, se você usar um papel colorido, aquilo que você estava vendo branco na sua tela, ele pode vir a ficar da cor do papel, e aí lascou tudo. Uma coisa que eu acho importante vocês fazerem, assim, é também pensar o processo inverso. Às vezes, você vai fazer uma impressão que ela vai cobrir 100% do papel. Se essa impressão for cobrir 100% do papel, não faz sentido você gastar dinheiro com um papel colorido. Ao mesmo tempo, se você quer usar um papel roxo, a impressora de casa tem algumas caríssimas que você ainda consegue colocar tinta branca nela, mas normalmente as impressoras caseiras, elas não têm tinta branca. Você consegue uma impressão em branco quando você vai para uma gráfica, você vai trabalhar em offset. Então, assim, se a cor é muito importante para o teu impresso, você tem que analisar como é que esse custo vai ser melhor, investindo, valorizando, pagando por um papel colorido, ou se vai ser imprimindo um papel branco. E aí, quem é que vai poder te dizer? O cara da gráfica, que você vai ter que fazer um orçamento com ele. E isso vai mudar como você vai gerar o seu arquivo. O CorelDRAW, ele tinha uma época que você conseguia trocar, acho que no Illustrator também você consegue fazer isso. Você conseguia trocar a cor do fundo. E uma vez eu fiz um projeto no Corel, eu troquei a cor do fundo para imprimir em papel colorido e deu ruim. Então, tudo na vida é teste. Vocês vão perceber que no design gráfico, impresso, gente, não adianta, é teste. Teste de redução, quando vocês estiverem trabalhando com o sistema de identidade visual, para você ver a redução máxima que uma marca suporta, impresso. Não adianta se fazer em tela, que você não vai ter a mesma coisa que você vai ter no impresso, porque as telas mudam, os papéis mudam. Então, tem que testar. É a vida do designer. Aí, a gente tem uma outra característica que diz respeito ao pH do meu papel. O pH, ele é justamente a atividade ácida ou alcalina que a gente tem numa solução aquosa. No caso, a água que vai ser absorvida pelas fibras do papel. Aí, o que acontece? Se você tem uma escala de pH de 1 a 7, você tem mais ácido, de 7 a 14, você tem o mais alcalino, sendo que o 7 é considerado o pH neutro. O que isso interfere? Isso interfere no que vai acontecer com o papel depois, ao longo do tempo. Sabe quando você já pegou algum papel seu que amarelou com o tempo, ou que a cor da impressão mudou? Muito provavelmente, isso tem a ver com a alcalinidade, com o pH daquele papel. Eu trouxe para vocês mais a título de curiosidade, eu mesma não sei de cor esses números, que o pH do Coucher você vai encontrar entre 7, 5 e 9, e do offset em torno de 5. São informações que eu não sei de cor. O que eu sei? E o que é importante vocês saberem? Quanto mais ácido for o papel, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ele retarda a secagem da tinta, ele vai ter uma qualidade de impressão menor, justamente por causa das reações, da absorção que essa tinta vai ter para aquele papel. E se o pH for muito baixo, ele vai dar uma lavada, ele vai fazer com que determinadas tintas, principalmente as que forem metálicas, elas tenham uma perda de brilho ali. E quando o papel é mais alcalino, ele vai ter uma cor mais amarelada, com o passar do tempo, ele vai ter esse aspecto de envelhecido mais rápido do que você encontra no papel ácido, mas ao mesmo tempo ele seca mais rápido. Então, o tempo de produção dele na gráfica, ele é menor. E aí, com o pH não excessivo, os papéis alcalinos, eles vão aumentar a vivacidade da impressão e a resistência à abrasão. Bom, uma outra característica que a gente vai ter, e aí a gente vai entrar numa pergunta que a Ana fez há pouco tempo sobre as diferenças do offset e do sulfite, é o revestimento desses papéis. Os papéis, eles além dessa camada que a gente já tem, eles podem também possuir uma camada extra que vai ser aplicada sobre a superfície do papel. Ela pode ser aplicada para que essa superfície fique mais uniforme e, consequentemente, menos áspera. Ela geralmente tem a função de aumentar
ou a opacidade, ou o brilho, ou a brancura, e ela melhora a qualidade de impressão, justamente porque ela costuma aumentar essa alvura e essa uniformidade. E acaba proporcionando àquele papel uma resistência maior à umidade e à fricção. Então, esse papel pode ser revestido de um lado só ou de ambos os lados. Qual que é a diferença desse revestimento e do que a gente vai ver mais adiante como acabamento gráfico, que seriam os vernizes ou as plastificações? Esses revestimentos são camadas que não alteram, quer dizer, não alteram significativamente a absorção da tinta por parte do papel. Então, é muito comum, acho que o papel que vocês têm contato mais comum que a gente vai ter esse revestimento como parte, né, que isso acontece no processo de fabricação, é o papel couché. O papel couché, ele vai ser um papel offset, que vai receber uma camada ou duas, porque às vezes eles têm a camada só de um lado ou dos dois lados, e essa camada é uma camada de carbonato de cálcio, caulin e látex. Então, é basicamente borracha, cálcio e cal misturados. Isso vai ser passado no papel durante o processo de fabricação, e com isso o papel couché ele acaba sendo um dos mais usados nos processos de impressão, porque essa camada dá para ele uma versatilidade, uma resistência que permite que ele seja em muitos lugares, né? Seja usado em muitos campos. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de ver uma poça d'água em época de chuva, uma com um panfleto impresso na gráfica e tipo, você jogar, sei lá, o seu trabalho de escola que você imprimiu na jato de tinta em casa. Vocês já repararam que em contato com a água, geralmente os panfletos, eles não descem e em alguns outros a cor sai? É justamente por conta dessa capacidade de reter a tinta. Bom, pessoal, como eu estava falando para vocês, uma outra característica dessas propriedades físicas é o grau de colagem. Ele fala da quantidade de cola que vai ser usada na fabricação do papel, seja na massa, seja na superfície, seja no revestimento. Essa aplicação de cola, ela normalmente ela é usada para que a tinta ela não se expanda sobre o papel. Porque o que acontece? Lembra que a gente está falando de fibra, né? Essas fibras elas vão absorver a água. Se for muito fibroso e eu não tiver esse grau de cola no processo, o que acontece quando a tinta entra? A tinta... Então, ela acaba sendo espalhada. Então, o papel pode ser colado, semicolado ou sem cola. Quando a gente tem a fabricação mecânica, é colocar cola ali no meio. Então, ela pode ser feita na pasta do papel, né? Ela pode ser feita de resina, de fécula, de caseína. Então, a gente tem uma série de materiais aí que eles vão dar esse grudinho no papel, que vai ajudar a manter a tinta onde a tinta tem que ficar. Talvez vocês já tenham passado por isso. Sabe aquela caneta ponta porosa? Vocês já tentaram escrever com ela num guardanapo de papel? Os guardanapos, que são, né, papéis para a indústria alimentícia, eles não têm cola. E aí, com isso, no que você coloca ali a tinta, o papel vai absorvendo a tinta vai se espalhando. É para evitar isso que a gente coloca cola. Então, na fabricação manual, você pode fazer a colagem depois da secagem. E aí, o que acontece? Você pega o papel, você mergulha as folhas por folhas num recipiente que vai ter um banho, né, para esse papel ser preparado para esse fim, e aí ele acaba secando depois. Os papéis fotográficos, eles recebiam essa camada de substância que era fotossensível justamente por esse processo de lavagem posterior. Bom, falar de opacidade é falar da capacidade que o papel tem de reter a luz. Vai estar ligado diretamente à transparência ou à falta de transparência que esses papéis vão ter. Então, um papel que é opaco, ele é mais tranquilo para você imprimir de um lado e do outro, porque como ele não é transparente, o que você imprimiu desse lado não atrapalha a visualização do outro lado. E aí, o que acontece? Quanto mais opaco for esse papel, menos transparente esse papel vai ser. E aí, a opacidade, ela pode ser determinada pela gramatura, pelo tipo de revestimento, pela cor, pelo grau de absorção de tinta, pelo grau de colagem. Então, é uma característica que o papel tem. É importante que vocês conheçam os papéis que vocês estão trabalhando, justamente para entender como é que eles vão funcionar. Mas a opacidade é uma propriedade que ela vem a partir da junção de várias características. Eu separei para vocês um videozinho. Olá, eu sou a Márcia Signorini e esse é o Gráfica Drops. O assunto de hoje é uma característica do papel,
a opacidade. Então, por que alguns papéis são mais transparentes que outros? Que problemas que essa característica pode causar nos produtos? E também como é que ela pode ser explorada na produção gráfica? É isso que nós vamos ver hoje. Opacidade é o inverso da transparência, ou seja, é a capacidade que o material tem de impedir que a luz passe através dele. Em geral, nós consideramos que os papéis revestidos são mais opacos que os não revestidos e que os que têm gramatura maior são menos transparentes do que os que têm gramatura menor. Mas há inúmeras variáveis no processo de fabricação do papel que determinam qual será o coeficiente de transparência ou de opacidade que ele terá. Revestido? Não revestido? Gramatura? Processo de fabricação? Quando nós estamos comparando diferentes tipos de papéis, nem sempre essas regras vão valer. A informação técnica sobre a transparência do material nem sempre vem nos catálogos, aliás, quase nunca vem. Para a gente saber se aquele papel tem a transparência ou a opacidade que a gente precisa para determinado produto, nós temos necessariamente que ter amostras do material para poder ali empiricamente testar se ele vai servir para aquele produto que a gente está criando. Se eu pego o mesmo papel em diferentes gramaturas, vale a regra. Quanto maior o peso, mais opacidade. E aqui, entre um couché fosco e um Munken, vale a regra. O revestido é mais opaco que o não revestido. E entre esses dois não revestidos, um pólen 80 gramas e um Munken 90, mesmo sendo mais pesado, o Munken é mais transparente que o pólen. Então, é sempre importante a gente ter as amostras em mãos. E por que esse é um fator importante na produção gráfica para se ter em conta? É porque geralmente nos produtos editoriais, comerciais, a gente imprime dos dois lados do papel. Então, quanto mais opacidade, menos interferência a gente tem do que está impresso na frente sobre o verso e vice-versa. E também, quando a gente está falando de produtos que têm várias páginas, essa transparência excessiva entre uma página e outra pode prejudicar a legibilidade. Às vezes, a transparência é uma qualidade, como no caso dos papéis vegetais, onde quanto mais transparência, mais interessante ele é, pelo uso que ele terá. As fibras de celulose naturalmente transparentes são refinadas de forma que todo o ar contido entre elas é extraído. Elas se tornam gelatinosas e se unem, formando uma pasta sem aditivos e branqueadores. Esse é o papel vegetal. Ele é produzido em várias gramaturas, em torno de 40 a 280 gramas por metro quadrado. Então é isso? Quando você coloca corantes nessa fabricação do papel vegetal, você obtém aqueles lindos coloridos translúcidos. Então nós vamos ver agora alguns exemplos onde essa característica, da transparência ou da opacidade foi usada com sucesso. E nessa identidade visual da loja Chopin foi usado um papel daquele tipo pergamenata, que ele, além de ser um pouco transparente, ele tem uma distribuição da massa irregular. Então foi usado esse recurso de imprimir no verso do envelope e aí pela frente a gente vê só uma sombra do que está impresso lá dentro. É bem interessante. Nesses outros produtos também se usou esse pergaminata.
em gramaturas diferentes. Nesse, por exemplo, foi usado para esse envelope desse catálogo de produtos, com uma impressão a uma cor. Então, a transparência do papel mais a impressão formam esse jogo bem interessante no produto. Já esse daqui tem uma gramatura um pouquinho maior e foi usado nesse convite. Esse convite, então, é feito desse papel, tipo pergaminata, com uma impressão de verniz pelo verso. E então, na frente do envelope, a gente vê o contorno do frasquinho do perfume. E depois o texto está impresso no acetato aqui dentro. E aqui, 2 exemplos de produtos editoriais interessantes que usam a transparência do papel como elemento de projeto. Nesse primeiro aqui, que é o livro amarelo do Terminal, foi usado esse papel amarelinho, semelhante àquele papel dos tickets de ônibus. Então, nesse livro, a transparência cria um jogo de grafismos, de forma que, à medida que a gente vai virando as páginas, esses grafismos vão se formando pela sobreposição da informação que está no verso e na frente da página, e também pela sobreposição das próximas páginas à medida que você vai folheando o livro. Bem legal. E nesse aqui, que é o Zazinho Metrô, se usou esse papel bem transparente, junto com aquela técnica da dobra francesa, e todas as informações de grafismos, as imagens, estão todas impressas no verso do papel e os textos na frente. Então, durante todo o livro, a gente vê as imagens através do papel, como marcas d'água sob o texto. Agora vamos ver alguns exemplos do uso dos vegetais. É esse trabalho chamado Tietê, do artista Thiago Nogueira, onde todo o miolo foi impresso no papel vegetal. Então dá para ver que é possível imprimir sobre papel vegetal a 4 cores. Claro que o equipamento tem um sistema de secagem, porque o vegetal não absorve a tinta, ela fica na superfície. Aliás, é por isso que a gente tem esse efeito de brilho aqui, né? Então, o sistema de secagem da máquina tem que garantir que a tinta seque e não borre, né, na hora que está formando aquela pilha de material impresso lá na saída da máquina. E um outro que eu gosto muito também é esse livro A Grande Viagem da Senhorita Prudência, onde a protagonista vai, por meio da imaginação, percorrendo outros mundos até que ela mergulha na água do mar. Então, a transparência da água do mar é dada no papel vegetal, no suporte que se usou para esse caderno. Aqui tem até uma faca também, né? Esse vídeo é muito bacana. Então, aqui, o uso do vegetal também impresso a 4 cores. Agora, quando nós vamos indicar o vegetal para um determinado produto, a gente tem que estar muito atento a alguns detalhes. Todas as sobreposições vão aparecer muito. Então, por exemplo, nesse envelope, a gente tem que se conformar com essa marcação muito evidente da aba de colagem. Então, o desenho dos produtos em vegetal tem que levar em conta que sempre as sobreposições vão denunciar essa transparência, definindo áreas mais opacas na leitura do próprio objeto, né? Olha que a gente consegue ver essa sobreposição aqui e essas laterais. E outra coisa importante é que o vegetal é um papel que troca muita umidade com o ambiente. Então, normalmente, ele acaba dando esse tipo de problema. Eu tinha esse livro e eu perdi essa guarda justamente, essa cinta, essa guarda justamente porque aconteceu isso daí.
essa ondulação. Então aqui a gente vê como a umidade do ambiente interfere na estabilidade desse papel. Então ele ficou todo ondulado. Bem, então por hoje é só. Fique ligado nos próximos episódios. Então, pessoal, eu recomendo demais esse canal para vocês. Tem uns vídeos bem legais e é ótimo para ampliar o repertório de vocês, né? Eu tô vendo que tem um pessoal aí super impressionado com essas possibilidades que a gente tem nos livros e eu tô torcendo para vocês terem um professor de editorial bem bom, bem top. Bem da hora. Bem... Top é massa. Aí. Ter um professor, professora, professor e top de design editorial, porque a nossa disciplina, para as pessoas, né, que gostam de gráfico, vocês vão começar a vê-la sendo aplicada, assim, em projetos editoriais, projetos efêmeros, projetos de sistema de identidade visual, então vai ser, tomara que vocês tenham professores bem legais. Aí, a gente tem, além da opacidade, tem um negócio que é a direção da fibra. Só que a direção da fibra vai ser por tentativa e erro. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Vou aproveitar que eu já estou rasgando esse papel. Olha só, eu vou rasgar o papel nessa direção. Viram que ficou, assim, não muito torto? Agora eu vou rasgar nessa direção. Viram como desviou? Isso tem a ver com a direção da fibra naquela folha que eu estou. Como ele é composto por esse, né, conjunto de fibras, elas vão se alinhar numa mesma direção naquele processo. E aí, durante a impressão, o ideal é que o papel ele entre na máquina com a direção da fibra longitudinal. Ou seja, essa direção de fabricação, ela vai dizer qual é a linha de paralelismo que você vai ter entre aquelas fibras, mais ou menos, para que quando os eixos dos cilindros que produziram aquele papel, eles organizaram as fibras. Isso vai mudar também o processo de vinco. Todo mundo sabe o que é um vinco? Ó, estão vendo essa minha caixa? Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Estão vendo aqui onde fez sombra? Aqui, ó. Que é onde eu dobro o papel? Vocês já tentaram dobrar uma folha de papel bem grossa e ela ficou toda esquisita? É comum que a gente... Isso, você vai fazer uma folha de papel bem grossa, um papelão na vida, e aí você dobra e você não consegue dobrar. O que geralmente eles indicam? Que você passa o estilete de levinho, e aí você rompe parte dessas fibras e facilita dobrar, né? Na gráfica a gente faz a mesma coisa, é um acabamento que a gente vai ver daqui a pouquinho, que se chama vinco, e aí... dependendo da posição da fibra do papel, esse vinco vai ser melhor ou pior o sucesso nessa dobra que a gente vai fazer. E aí isso vai influenciar no acabamento. Como eu disse, é uma característica que ela vai ter um impacto muito grande lá dentro da fábrica, né? Dentro da gráfica que está fazendo o processo para você. Porque, assim, se você encomendar uma caixa ou uma pasta, o que você vai lá buscar? A caixa, né? Se essa caixa teve mais perda, teve menos perda, teve que mudar papel, você não vai nem ficar sabendo. Mas, se isso acontecer, provavelmente tem a ver, entre outras coisas, com essa questão da direção da fibra, então isso pode influenciar no acabamento. Além do que, alguns papéis vão ser fornecidos, por exemplo, numa direção de fibra diferente, e aí quem for montar o arquivo que vai entrar na máquina de impressão, que a gente vai ver sobre isso daqui, acho que umas 3 aulas ainda, quem for fechar esse arquivo lá dentro da fábrica tem que saber do parque gráfico, aquele papel que a gente vai usar para esse projeto aqui, que a gente vai lançar esse projeto, qual que é a direção da fibra. Aí você muda a direção da montagem que você está fazendo. Quando a gente vai vendo o formato, vocês vão ver que as folhas são bem maiores do que o formato final de impressão, e por isso que a gente fala em montar as peças dentro do sistema de impressão. Aí, agora que a gente já falou das propriedades físicas, a gente vai falar de um outro negócio que tem um impacto sensacional. Formato de papel. O formato da fábrica e o formato do impresso. O que a gente tem? Em geral, a gente chama de formato as indicações de uma relação que vai ser expresso largura versus altura. E ela diz respeito à folha de papel. Em termos de fabricação, que é uma das coisas que a gente vai tratar hoje, você tem 2 maneiras do papel chegar para você.
Ele pode ser entregue em folhas já cortadas, ou ele pode ser entregue em bobinas. Por exemplo, quando você vai imprimir as coisas em rotogravura ou em flexogravura, a máquina que imprime, ela é alimentada com bobinas. Quando você vai imprimir em offset, impressão digital, impressão a laser, que também é um tipo de impressão digital, impressão de tinta, você alimenta esse sistema com folhas. Aí, no Brasil, os formatos de fábrica, e aí eu vou usar essa expressão, formatos de fábrica, que é como esse negócio sai lá da indústria de papel e chega na gráfica, e formato de impressão, tá? Formato de fábrica, como vem da fábrica, e formato de impressão, o que você, designer, vai adotar. No Brasil, os formatos de fábrica mais utilizados são a série AA, a série BB e o padrão americano. Então, antes da gente começar qualquer projeto, a gente precisa saber com o nosso fornecedor quais os tipos de formato que ele tem disponível, com o que ele trabalha. Porque essa entrada na máquina é o que vai delimitar o aproveitamento de papel que você vai fazer. Existem papéis de impressão que eles vão ser fornecidos em formatos limitados, outros têm uma amplitude maior desses formatos. Quando a gente está falando de formato AA, ele vai ser baseado num sistema numérico que ele buscou, a partir da ideia de um retângulo harmônico, ou seja, a relação entre a parte menor e a parte maior do retângulo, ela foi pensada em termos de proporção áurea. Quem fez IMV comigo já viu isso. Isso vai ser calculado a partir dessa ideia do que eles chamam de quadrado perfeito, de quadrado harmônico. Então, como é que isso foi feito? Fizeram um cálculo matemático que geraria esse retângulo harmônico. Como é que eles decidiram qual era o maior lado, qual era o menor lado e por que vocês são obrigados a decorar números tão quebrados? Porque fizeram esse cálculo de maneira que o formato A0 ele tivesse exatamente 1 metro quadrado de papel. E que cada próximo formato fosse exatamente a metade do maior lado do formato anterior. Mas isso vocês já sabiam, né? Ou é novidade também? Eu não sei, porque eu não entendi nada que você falou. Seguinte, folha de papel. Peraí, eu vou pegar minha folha amarelinha de papel, né? Pensada já no contraste. Tá vendo essa folha de papel? Essa proporção entre menor e maior, ela foi decidida a partir de um cálculo feito de proporção áurea. Como é que esse cálculo foi feito? Você deve lembrar que quando a gente estava falando de processos compositivos, a gente falou que o pessoal, às vezes, faz algumas postulações para descobrir justamente como é que eles vão chegar numa proporção. E aí, a partir da sequência Fibonacci, viram que as formas tendem a ser mais equilibradas quando preservam uma determinada relação de proporção, e aí existe um retângulo mágico, que seria um retângulo que ele te dá uma sensação de estabilidade. O que eles fizeram? Pegaram a menor direção e fizeram como se fosse um quadrado, pegaram essa diagonal. Essa diagonal aqui, ela corresponde ao lado maior. Eu não sei se você vai conseguir ver. Dá para ver? Deixa eu ver assim. Ó, eu posicionei a diagonal que eu fiz. Eu peguei o tamanho menor que eu tinha do papel, eu dobrei exatamente aqui, vincando na pontinha. Então, eu teria origamis de tia Dani. Se eu tivesse um quadrado e criasse uma diagonal nele, e rebatesse essa diagonal em direção à altura, eu chegaria nessa proporção aqui, ó. Isso aqui é uma folha A4. E a maior largura dela equivale à diagonal formada por um quadrado cujo lado é o mesmo lado da menor largura. Essa parte vocês conseguiram acompanhar. Beleza? Uhum. Foi assim que decidiram a proporção desse retângulo. Aí, eles pensaram assim, tá, a gente já sabe qual é a proporção que um retângulo ideal tem que ter, então a gente precisa partir de algum lugar. E quase não, é um retângulo áureo, Camila, é um retângulo áureo. Ah, então, beleza, chegamos no retângulo áureo, como é que a gente vai fazer? Então, vamos estabelecer o seguinte, todo papel, ele tem um lado menor e um lado maior. A metade do lado maior
vai equivaler ao lado menor da próxima medida, beleza? Beleza. Então, temos essas regras. Então, o que acontece? Não, o mercado não faz nada aleatório, Sonali, porque a gente precisa gerar uma padronização. Padronizações, elas são mais frutíferas quando você consegue explicar a regra para outra pessoa e aí, consequentemente, ela consegue aplicar essa regra posteriormente. Então, o que se decidiu? O tamanho A0, ele corresponderia a 1 metro quadrado de papel. E aí fizeram contas matemáticas. Você sabe que a hipotenusa, porque essa diagonal, lembrando que isso aqui foi um triângulo reto, isso aqui é uma hipotenusa, cateto B e cateto A, certo? Então, matematicamente, você consegue calcular esta área. O que eles sabiam? Que os dois catetos são o mesmo tamanho, né? Então, assim, que esse lado, cateto, vezes esse lado, hipotenusa, teria que dar 1. Fizeram as contas e chegaram no valor para o tamanho A0 de 841 milímetros, ou seja, 84,1 centímetros por 1.189 milímetros. Então, um papel A0, ele tem 84,1 centímetros por 118,9 centímetros. Esse é o meu retângulo no tamanho A0, que foi onde tudo começou. Se você multiplicar o menor lado pelo maior lado, você vai chegar em 1 metro quadrado. E aí, você vai fazer o jogo dos zeros, né? Porque com esses valores que eu estou te dando, você vai chegar num valor de milímetros quadrados, e aí a gente joga os zeros para cá para chegar em 1. Beleza, aconteceu. Então, a partir do momento que você tem o formato A0, você pega esse 118,9 e divide por 2. Dividiu? Agora você calcula pelas proporções, regrinha de 3 básica, qual é o tamanho do formato A1. Aí, como é que você chega no formato A2? Você pega essa maior dimensão do formato, e assim você vai trabalhando, não vai ser sempre a metade do outro. Esse formato que vocês estão acostumados é o A4. Ele tem 21 centímetros por 29,7 centímetros. O formato A3, ele vai ter o seu menor lado igual o maior lado do A4. Se o menor lado do A4 é 29,7. O maior lado do A4 é 29,7. O menor lado do A3 vai ser 29,7. Qual é o maior lado do A3? 21 mais 21, 42 centímetros. O que a gente precisa gravar? Formato AA, ele foi desenvolvido a partir de um retângulo áureo, e para que estabeleceu-se que o próximo A, ele vai ser metade do anterior. Então, o A0, eu vou dividir no meio, eu vou ter 2A1. O A1, eu vou dividir no meio, eu vou ter 2A2. Se eu dividir um A2 no meio, quantos A3 eu tenho? Se eu dividir um A3 no meio, e essa divisão é sempre pelo lado maior, tá? Se eu dividir um A3 no meio pelo lado menor, eu tenho 2A4, e assim vai dobrando até a gente chegar no A89. Esse é o meu formato AA. Onde é que você encontra o formato AA? Na papelaria. Geralmente, as impressoras caseiras, elas são em formato A4. As impressoras digitais costumam vir em formato A4 ou em formato A3, com exceção daquelas que são alimentadas por rolo, como é o caso das plotters, que aí a dimensão varia de acordo com a máquina e não de acordo só com a empresa de papel. Eu não sei quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, se as empresas de papel se adaptaram às plotters ou se as plotters se adaptaram às empresas de papel, mas você tem uma boca de impressão que se alguém aqui já teve que plotar projetos de design de interiores, pode ser que tenha usado isso, ou projetos na arquitetura. E esse é o meu formato AA. Vocês repararam que tem escrito aí formato DIN A0? DIN é Deutsche Industrienormung. É um padrão internacional que foi criado em 1911 pela Associação de Engenheiros Alemães. Aqui no Brasil, não se usa muito essa lógica do formato DIN. Para vocês terem uma ideia, os cartões de visitas, os jornais, os grandes cartazes, eles foram se ajustando suas medidas a partir dessa normativa DIN. Só que aqui no Brasil, eu não sei porquê, não se adota muito para os cortes de papéis. É uma tendência do mercado mundial, então é importante vocês darem uma observada nesse slide depois desses formatos da série DIN para a série A, para a série B e para a série C,
que são usados mundialmente, mas aqui no Brasil a gente não usa muito, com exceção da série A. Aí a gente vem para o formato de folha mais usado hoje na indústria gráfica brasileira. É o formato BB. Em alguns lugares do Brasil se fala 2B. Em Goiás se fala formato BB. Ele é o mais comum no nosso mercado gráfico. Geralmente, as máquinas offset nossas são alimentadas em formato 1, que é o que a gente chama de folha inteira, mas gráficas menores que usam offset, às vezes elas têm máquinas que são alimentadas no formato meio, que aí é a folha dividida no meio. É mais comum que a gente encontre aqui esse formato, 66 por 6696. 66 centímetros por 96 centímetros. Eu falo 6696 porque eu acho sonoro e acho fácil de lembrar. Então, se eu for na casa da cópia, eu vou achar papel de que formato? AA. Se vocês forem na Grafimarks fazer uma impressão em offset, você vai achar que formato? BB. E aí, se você quiser decorar o formato BB, é o formato 6696. Por que é importante decorar esse formato BB? Porque isso vai impactar no aproveitamento de papel, que é o nosso próximo tópico. Antes da gente falar especificamente disso, a gente precisa entender o que eu preciso pensar quando eu for dimensionar um impresso. Primeira coisa que eu devo considerar é o impacto. O que é impacto? O que eu quero causar com aquela peça gráfica? Entendeu? Ela é uma peça gráfica que ela deve ser reconhecida e passar desapercebida. Sabe aquela coisa que ninguém quer que um caderno pareça uma Bíblia? E ninguém quer que uma Bíblia pareça um diário de princesa? Então, isso tem a ver com o impacto que eu quero causar. Se eu fizer uma Bíblia que as pessoas têm que reconhecer na livraria, é ideal que eu siga alguns padrões, né? Se eu for fazer um caderno, é melhor que eu siga alguns padrões. Até se você pensa assim, o caderno vai precisar ser colocado dentro de uma mochila. Se eu fizer um caderno muito maior, as pessoas que fizeram alguma parte do curso presencial sabem do que eu estou dizendo quando vocês tiveram que usar papel A3 em desenho. Né? Que o papel A3 não cabe na mochila sem dobrar, e aí a gente tem que dar os jeitos. Isso é uma das questões que você tem que pensar, o impacto. A segunda questão que você tem que pensar quando você vai decidir qual que é o tamanho é a usabilidade. Como é que esse artefato vai ser usado? Por exemplo, tá lá nos meus livros. Esse aqui, meu livro da Doutrina do Dia, ele é um livro super portátil, né? Se eu for viajar de avião, eu boto ele na minha bolsa e vou lindamente, e ele super funciona, ele é fácil de folhear e etc e tal. Mas eu não consigo levar este livro para passear. Concorda? Isso aqui se chama A Bíblia de Philip Meggs. É um pequenininho. Esse aqui eu não posso levar para passear. Esse aqui eu já posso levar para passear. Então, quando eu planejo esses formatos, isso daqui é o que a gente chama de livro de bancada, ou livro de consulta. Ele é um livro de história gráfica, de história do design gráfico. E quando você vai pensar em história do design gráfico, não é uma coisa que você vai revisitar todos os dias, mas quando você quer uma informação específica, você vai lá, folheia, e aí você, tá naquele processo todo e a usabilidade que você precisa daquele livro. E uma outra questão que precisa é o custo. E aí, o custo, ele vai estar diretamente relacionado ao aproveitamento de papel. E aí, quanto maior for sua tiragem, mais impacto ele vai ter. Isso daqui que vocês estão vendo na tela, esses quadradinhos vermelhos, se vocês digitarem no Google aproveitamento de papel, tabela de aproveitamento de papel, vocês vão ver várias tabelas dessas. Essa daqui é uma tabela menor, tem tabelas com muito mais tamanhos, mas como é que isso funciona? Esses formatos são formatos que a gente considera formatos otimizados, porque esses formatos, eles vão ter pouca perda de papel no final do processo de impressão. Mesmo que eu vá sair com um cartão de Natal, isso aqui é de aniversário, um cartão desse tamanho, esse cartão vai ser impresso desse tamanho, ok? Esse é o meu formato aberto. Quando eu for imprimir isso daqui, eu não vou colocar um por um na impressora. A impressora vai ser organizada em cima de que formato? O formato que é alimentado. Lembra do 6696? Eu vou precisar encaixar isso daqui. Quantos desses cabem numa página, num papel, numa folha 6696? Quanto que eu vou ter que jogar de papel fora que não vai servir para nada?
Então, isso impacta diretamente no seu custo de produção. Mas, Dani, será que faz tanta diferença? Eu trouxe aqui, adaptado do material do professor Rafael Hoffman, lembra do slide da aula passada? Esse daqui eu peguei lá no material do Rafael. Ele mostra pra gente 2 tipos de cartaz. O primeiro cartaz que ele está propondo, ele tem 32,5 centímetros por 47,5. Se ele fizer isso, 32,5 centímetros por 47,5, em cada folha, ele imprime 4. Agora, se ele resolver fazer um cartaz de 34 centímetros por 46 centímetros, olha que em termos de proporção nem muda muito a área útil. Ele só consegue imprimir 2 por folhas e tem que jogar todo aquele resto fora. Cá entre nós, nunca vi gráfica jogar fora, geralmente ela aproveita isso daí para enfiar outras coisas. Mas, no geral, ela vai te passar o orçamento a partir dessa perda que ela vai ter. Por quê? Se você imprimir 4, você vai alimentar uma folha, para você imprimir 400, você vai ter que ter 100 entradas na máquina. Acompanharam? Uma folha faz 4. Se eu quero 400, eu tenho que botar 100 folhas na máquina. Beleza? Agora, no outro, que cada folha imprime 2, para que eu imprima as mesmas 400 cópias, eu vou ter que alimentar 200 vezes a máquina. Então, é o dobro de tempo da máquina funcionando só com o seu projeto. É uma quantidade de papel enorme, que pode ser que a gráfica tenha como aproveitar, mas pode ser que ela não consiga encaixar nada aí de outro cliente e você vai perder esse papel. Então, esse aproveitamento de papel, ele pesa muito. E aí, quando a gente fala de aproveitamento de papel, a gente tem que pensar como é que eu vou definir o formato de uma peça gráfica. E, para isso, eu defini umas etapas para vocês. A primeira é escolher qual que é o formato de fábrica que você vai trabalhar. Então, você vai definir a partir da máquina. Se a máquina é de pequeno formato e vai ser alimentada com folhas AA, você geralmente vai poder fazer o seu aproveitamento de papel pensando em quantos cartões de visitas cabem numa folha A3 ou numa folha A4, quantas etiquetas cabem numa folha A3 ou numa folha A4. Quando você vai para uma impressão offset, que vai ser alimentada por uma folha BB, que é 6696, quantos cartões de visitas cabem ali? Essa é a primeira escolha, o formato de fábrica que é possível para o processo de impressão. Depois, você precisa entender o formato de entrada na máquina, porque cada modelo de impressora, a máquina vai ser alimentada de um jeito. E aí, isso tem indicação daquela, sabe, da direção da fibra de suporte, se vai ser folha, se vai ser bobina, e aí isso vai também limitar a capacidade de gramatura da máquina. Não sei se vocês já passaram por isso, de vocês colocarem um papel na sua impressora e ele engasgar. Isso acontece com gramaturas muito altas, porque a impressora que a gente usa, ela tem toda impressora, na verdade, né? Ela tem uma pinça que vai puxando o papel enquanto imprime. Se essa pinça não conseguir pegar o papel, porque o papel é muito grosso, a impressora encalha. Isso pode acontecer em algumas máquinas, então essa gramatura pode estar ligada ali. Sei qual que é o formato de fábrica, sei qual vai ser o formato de entrada na máquina, eu vou calcular a área útil de impressão. O que acontece? Quando eu vou imprimir qualquer impresso, eu vou criar no meu arquivo algumas indicações, porque o que imprime, ele vai sempre imprimir a folha inteira. Tudo que a gente faz depois de corte, de recorte, de refile, é acabamento, é tudo que acontece depois da impressão. E aí, eu vou precisar ter indicações. Por exemplo, essas que estão em destaque para vocês estão vendo que tem 2 linhazinhas assim? Essas linhazinhas, elas vão ter de um lado e do outro da folha de papel. Para que serve? Para você posicionar a faca de corte ou para você posicionar a guilhotina que vai fazer o corte. Então, seria como se eu estivesse fazendo dessa página aqui, eu coloquei uma marquinha aqui, uma marquinha de cá, onde estão os meus dedos, de maneira que se uma pessoa depositar uma régua, encostando aqui e passar o estilete, ela fica com esse formato que eu tenho aqui embaixo. Deu para entender? Assim, a distância, porque eu gosto de fazer isso cortando papel, mas aqui não vai rolar. Então, aí o que acontece? Essas marcas, elas precisam estar na impressão. Vocês estão vendo essas marquinhas coloridas na lateral? Lembra que a gente estava falando, até brinquei com o Natan, que ele tinha que casar com a impressora do trabalho, porque deu super certo com os prints que ele fez?
O que acontece? No parque gráfico, a umidade do dia, a marca de tinta com a qual foi alimentada, e até mesmo algumas regulagens da máquina, elas podem alterar o resultado final da cor. E essa barrinha na lateral, ela ajuda ao técnico de impressão gráfica regular a máquina. Se está precisando de mais tinta, mais azul, menos azul, mais amarelo, essas regulagens vão depender desses marcadores na lateral. Então, o cara tá lá, né? A impressora tá cuspindo impressão. E aí ele olha, isso daqui tá muito escuro. Aí ele olha essa referência na lateral e ele, já com experiência, e existem técnicas para isso, ele já sabe que regulagem tem que fazer na máquina. Isso vai precisar ser cortado, mas isso também vai precisar ser impresso. Então, quando você calcular a sua impressão, você tem que calcular a área útil. A área útil é a área de dentro disso daí. Quando você tirar tudo isso, o que sobra dentro é o que vai ficar do seu impresso depois de acabado. Mas como vai ter que ser impresso, você tem que entender o que você vai imprimir ali. Aí, você precisa fazer o que a gente chama de cálculo de formato aberto. Nossa, eu deixei ali a pasta. Depois eu vou mostrar essa pasta aberta para vocês. Isso é uma pasta da Avia. E mesmo que ela vire uma pasta, ou como essa caixa aqui, ó. Essa caixa, ela não é impressa caixa. Ela é impressa... Eu não vou desmontar essa caixa, não. Depois eu mostro outra para vocês. Ela é impressa planificada. Então, eu preciso calcular para o meu formato, o formato da minha peça gráfica aberta. Quando eu tenho esse cálculo do formato aberto, eu preciso ainda descontar essas linhas de corte, linha de vinco e tudo que eu tenho que imprimir. Depois que eu fiz esse cálculo aberto, final, eu preciso saber desse cálculo sem sangria. Quando você imprime qualquer coisa até na beiradinha, ó, vocês estão vendo que não tem nenhuma marquinha de branco aqui. É tudo azulzinho. O que isso significa? Que provavelmente imprimiram uma margem de segurança a mais, e essa margem de segurança ela foi cortada na finalização. Então, geralmente, você precisa descontar essa sangria. A maioria das gráficas falam que você pode usar como margem de sangria de 3 a 5 milímetros, mas isso realmente varia do maquinário de cada indústria gráfica. Tem alguns lugares que hoje fazem o refile nas máquinas, e por isso a precisão é muito maior, mas ainda tem lugares que fazem o refile manualmente na guilhotina, então ele dá uma comida no papel e precisa, portanto, de uma área de sangria maior. Área de sangria, todo mundo entendeu o que é? Sim. Então, beleza, vou continuar. Aí, depois que eu calcular esse formato aberto com sangria, que se você abrir um arquivo do Illustrator, você vai ver, quando você estabelece essa sangria, essa margenzinha vermelha, você vai precisar calcular o formato final da peça, que é a peça gráfica fechada. É assim que você define o formato de uma peça gráfica. São 7 coisas que você tem que pensar. Isso a gente está falando de formato, a gente ainda nem falou dos tipos de papel ainda. A gente tem aí eu refiz para vocês tudo que eu fiz aqui detalhado antes, tem aqui no quadro final resumido, que vocês podem, se quiserem, imprimir essa página ou guardarem para revisar depois. Estão sobrevivendo aí, gente? Porque ainda temos mais 1 hora de aula. Estou viva. Então, vamos lá. Bom, e aí a gente vai chegar naquele momento maravilhoso onde a gente fala de tipos de papel. Eu já estou vendo que a gente não vai conseguir chegar em acabamentos hoje. Então, aquietem seus corações. Eu vou mostrar para vocês os slides de tipos de papel e vou, para finalizar a aula, passar um vídeo sobre os tipos de acabamento, só para a gente ter um gostinho da próxima aula. Vocês vão ver que no Classroom vai abrir um fórum falando de acabamento, vocês podem ignorar, tá? E começar ele só semana que vem. Eu vou mostrar o slide e depois vou ali para minha bancada mostrar para vocês alguns desses papéis. Combinado? Então, vamos lá. Bom, a gente primeiro precisa entender algumas definições sobre o que é um tipo de papel. Esses tipos de papel têm propriedades físicas específicas, eles têm propriedades... Eu não gosto de falar propriedades estéticas, mas vou chamar de propriedades visuais específicas. E aí, eles muitas vezes, eles viram um caso bombril, quando você substitui o nome palha de aço pela marca,
Esses papéis acabam ganhando esse nome no mercado. A indústria gráfica está sempre gerando coisas novas, tá colocando alguns outros papéis em desuso, e muda-se também muito o termo de região para região. Por exemplo, vocês conhecem um papel que o pessoal chama de papel pena? Que é um que parece um isopor, tem uma espuminha dentro, que o pessoal usa muito para... Não, né? Não conhece. Enfim, em Goiás o papel pena de vocês chama fuan. O meu papel... Vocês têm um papel que vocês chamam papel Carmen. Não, eu chamo de papel Carmen e vocês chamam de cartolina Carmen. Então, assim, pode ser que alguns nomes não sejam os mesmos. Se você conhece o papel e percebe uma dessas diferenças, que geralmente são regionais, me dá um toque, que aí a gente já coloca um asterisco aqui para a gente saber do que a gente está falando, beleza? Então, vamos lá. Primeiro tipo é o nosso bom e velho chamequinho. Ele foi popularizado principalmente pelos usos em fotocópias e ele é o papel sulfite. Por que ele chama sulfite? Porque ele é um papel, uma fibra de celulose branqueada a partir da adição de um mineral específico, que inclui, um desses minerais é o sulfato, e daí o nome do papel é papel sulfite. O acabamento do papel sulfite, ele facilita a absorção da tinta e ele pode ser um papel mais liso ou um papel poroso. Os papéis sulfite da Chamex, você tem papéis sulfite com várias cores. Esse amarelinho que eu usei para vocês, ele é um chamequinho. Você vai ter papéis sulfite com menos lavagem, que vão ter essa tonalidade do que o pessoal chama de reciclado. E aí, as gramaturas vão variar. De fábrica, os papéis A4, eles costumam vir em 75 gramas e em 90 gramas. Mas você consegue comprar esse mesmo papel sulfite da marca Chamex com 120, com 150. Eu confesso que eu nunca achei o A4 Chamex de mais de 120 gramas. Mas eu já vi o A3 para vender em papelarias como a Calunga. Esse vocês conhecem. Aí, um outro papel que é muito parecido com o sulfite é o papel offset. Ele vai ser produzido também numa pasta química, ele é um papel com muita cola, ele tem o que a gente chama de alta alvura e ele tem um revestimento. Esse revestimento é o que torna ele apto para estar molhado no sistema offset, que é o sistema mais usado. E aí o nome é justamente porque ele é o mais usado, ele foi pensado para esse sistema offset. Ele vai ser fabricado em folhas soltas, e aí você pode achar no 6696, que é o formato... Eu quero ver bebês subindo no chat. Aê, isso mesmo. E aí você vai ter outros formatos desse papel offset. É mais comum que a gente encontre ele em gramatura entre 70 e 90, e vai ser o que a gente vai usar em revistas, folhetos, cartazes. A colagem dele é feita durante o processo de fabricação com amido. Então, a colagem nesse tipo de papel, você tem um acréscimo de amido na água do processo de fabricação. E isso torna ele mais resistente à água que ele vai receber no processo offset. Diferenças entre sulfite e offset. O papel offset é parecido com sulfite, mas difere por caracteres técnicos. Tem menos porosidade e absorve bem mais tinta que o papel sulfite. Mas essa característica é uma desvantagem, porque a aparência não fica tão boa. A vantagem do papel offset é justamente o preço. Então, o que a gente vai ter? O sulfite é muito parecido com o Chamex, só que o sulfite é muito parecido com o offset, só que o offset ele é um pouquinho mais áspero e, consequentemente, ele vai absorver mais tinta. O offset ele vai ter uma camada de amido, enquanto o sulfite ele tem uma camada, entre outras coisas, de sulfato. O papel couché, ele é um dos papéis mais utilizados na indústria gráfica. Vou pegar um aqui para vocês darem uma olhadinha, mas eu acho que não vai fazer muita diferença na câmera. Esse couché que eu vou mostrar para vocês é um papel couché brilho. Para ver o brilhinho. Esse aqui, ele tem brilho dos dois lados. O que acontece com o papel couché? Couché é justamente camada em francês, e ele vai ser um papel offset, né, esse papel de base, e ele vai receber uma camada de revestimento. Ele vai ser produzido com uma cola de revestimento, ele tem alto grau de alvura, e ele pode ser encontrado desde os formatos 6696 e o 76-112 também. A gramatura dele vai ser de 75 a 180, mas eu já encontrei couché de 350. Eu acho que eles pararam de fabricar porque quase de uma gramatura tão alta acaba optando pelo papel duplex e triplex que a gente vai ver já lá.
já já. O offset, ele vai ser muito usado em tipografia, no processo de impressão offset, o couché, em rotogravura. E ele vai ser aplicado para quase tudo que vocês imaginarem da indústria gráfica. Revista, folheto, miolo de livro. E ele tem uma superfície que é lisa, uniforme, brilhosa e macia. Existe um revestimento do couché, que é o couché fosco. E aí fica um pouco mais diferente desse papel foto que Sonali comentou. Esse papel foto, Sonali, é o papel glossy, que é um couché com uma camada extra de brilho, justamente para dar esse viso. E aí, de novo, fotos impressas neste papel, com o passar do tempo, elas desgastam, principalmente se forem impressas em impressoras a laser. Já fiz o teste. Deu ruim? Deu. É sempre, né? As pessoas têm na indústria gráfica há muito tempo tentado imitar o efeito que a gente tinha com o papel fotográfico, porque o papel fotográfico, ele começou a ficar em falta no mercado. É muito difícil você conseguir papel fotográfico preto e branco. O papel fotográfico preto e branco, ele é fotossensível, né? Ele vai ser queimado com a luz. E o papel fotográfico colorido, ele também é queimado com a luz, só que ele é sensível a uma gama maior de raios. Então, o papel fotográfico preto e branco, vocês já devem ter visto em filme, quando o pessoal vai para aquele quarto escuro que tem uma luz vermelha. Então, o fotográfico preto e branco, você pode usar a luz vermelha e não queima o papel. O papel fotográfico colorido, por ser colorido, ele tem que ser, como é que fala? Ele tem que ser manipulado no completa e total ausência de luz. Então, torna muito mais difícil o manuseio, por isso o manuseio do papel fotográfico colorido, ele acontece sempre dentro das máquinas que já foram organizadas para funcionar desse jeito. E aí, a indústria gráfica tenta imitar esse efeito que o papel fotográfico tem. Só que são processos diferentes. Na indústria gráfica, você está atacando tinta. No papel fotográfico, você está atacando luz. A gente aprendeu que são sistemas de cores diferentes, então vão funcionar de modelos diferentes, né? Enfim. Aí, o meu papel couché, ele vai ser muito utilizado. Existe um outro papel, que a gente até começou a falar dele, que foi o que o Ciran falou, que é esse papel pólen. Vocês conseguem perceber na imagem que esse papel é mais amarelado? Esse papel aqui é o famoso papel pólen. Esse aqui é o pólen soft, de 70 gramas por metro quadrado. Ele, durante muito tempo, ele sofreu subsídio no governo e ele garante um maior conforto na leitura. E aí ele geralmente é encontrado em folhas, geralmente 6696, mas hoje em dia você também consegue encontrar ele nos formatos A, que eles já vêm recortados nesse formato. E aí a gente chega num caso bombril, que são os papéis Color Plus da Fedregoni. Fedregoni é uma marca, Fedregoni, ela é uma marca que ela faz esses papéis aqui, ó, que são os papéis Color Plus. Eles são papéis que a cor, ela vai ser inserida na massa que eu tô fazendo o papel, ele não é pintado, aquela cor é inserida. E aí, pra vocês terem uma ideia, em 2020, a Fedregoni tinha um catálogo de 34 cores só desse papel, que ia das gramaturas de 80 gramas a 240 gramas por metro quadrado. E aí, é muito interessante que existem várias outras marcas que já fazem esses papéis, que são coloridos na massa, mas se você chegar em qualquer lugar que vende papéis especiais e perguntar pelos Color Plus, mesmo que ele te diga que tem e que é de outra marca, é justamente a paleta de papéis dessa marca a gente tem lá na 203. Posso deixar você matar a saudade, Ciran, já que você perdeu a sua, mas é só saudade, assim, é tipo para dar um oi, não dá para casar com os meus monstruários de papel, não. A Fedregoni, ela tem outros papéis, ela tem papéis maravilhosos, papéis metalizados, papéis com os acabamentos mais diversos, mas o meu monstruário está na minha sala da UFAL, então eu vou ficar devendo. Por sorte, eu sou viciada, e em casa eu tenho muito papel Color Plus e tenho alguns papéis perolizados para mostrar para vocês hoje. Mas é esse caso, a Fedregoni, a Color Plus é da Fedregoni, e quando você pedir Color Plus, qualquer pessoa na papelaria vai entender que é um papel colorido na massa, como o nosso corte permite ver aqui, ó. Por dentro ele continua sendo azulzinho. Aí a gente chega no papel que a Yel estava perguntando, que é o papel craft. O papel craft, ele é um tipo de papel que vai ser fabricado por mistura de fibras de celulose curtas e longas.
E geralmente ele é feito de madeiras que são consideradas madeiras macias, porque essa mistura de fibra, ela vai dar para o papel justamente essa característica de uma certa resistência mecânica. Então, quando você pega um papel craft e rasga, ele rasga mais difícil do que um sulfite, por exemplo. Então, ele tem essa resistência ao rasgo, e isso faz com que ele tenha um bom desempenho quando você tem que usar ele em máquinas que sejam mais duras, digamos assim. E ele vai poder ser laminado com alumínio, que é o que a gente usa em algumas embalagens, por exemplo, e ele também pode ser recoberto com parafina ou com outras resinas, geralmente resinas plásticas, que são inseridas a quente. E esse papel, ele é a matéria-prima da produção do papelão ondulado, que é o que a gente vai usar na embalagem do nosso tênis. O papelão micro-ondulado, ele é um papel craft que vai ser colocado numa máquina que vai ondulá-lo, e aí você vem com outras folhas de craft por cima. Pode ser craft ou pode ser um papel duplex, aí vai depender da escolha do grupo de vocês. Achar um papel para a caixa para o seu projeto. O papel craft, ele vai ter uma cor natural mais próxima do que é a fibra de celulose, sem nenhum processo de branqueamento. O papel branco da gente é muito produto químico. A cor natural do papel é essa do papel craft. E aí ele vai ser produzido, e a forma como ele é produzido é que vai determinar qual é a gramatura dele. Quando você compra um papel craft para uso escritório, em uso domésticos, você vai ter uma gramatura de 90 a 115. Mas você encontra esse papel com gramaturas mais baixas, dependendo do uso que você for fazer. Não sei se vocês já viram, alguns blocos de papéis que vocês compram, vem com uma máscara de um papel craft fininho. Geralmente é usado como papel de proteção. Então, olha só, além do papel craft, a gente tem um papel chamado papel duplex. O papel duplex, ele é um papel... Ai, acabei de derrubar meu livro. O papel duplex, ele é um papel... Aqui, ó, o meu já tá manchando. Esse daqui é um duplex. Ele é um papel que ele, além das camadas de celulose, que vão permitir que ele seja um pouquinho mais duro, em gramaturas maior, ele costuma receber uma camada de boa espessura no seu verso, que é mais branca. E aí você consegue imprimir desse lado. Então, não sei se o vídeo vai mostrar para vocês tão bem. Esse lado é branco. Esse lado, deixa eu chegar mais perto da câmera. Dá para ver a diferença de cor no vídeo ou não, pessoal? Então, confie em mim. Esse lado é branco, esse lado não é branco. É um lado mais amarelado. Esse lado é liso, esse lado é áspero. Esse lado é revestido, esse lado é sem revestimento. Então, quando ele vai ser alimentado, né, na máquina, é preciso que você garanta que seja impresso do lado mais claro para não ter dificuldades ali na absorção de cor. Então, é importante você entender que ele tem um lado que é imprimível e o outro não. Ele é muito usado naquelas cabeças de folhinha, sabe? Que você tem um papel mais duro, que você vai puxando as páginas nas folhinhas, nos calendários, que o pessoal usa muito de brinde. O pessoal que entregava gás antigamente, que eu gostava de fazer essas folhinhas. Bom, aí a gente tem o papel triplex. O papel triplex, ele é um papel duplex, que vai ser revestido dos dois lados. E aí ele vai ser muito usado em construção de caixas. Essa caixa aqui, por exemplo, ela é uma caixa feita no papel triplex. Aí vocês estão vendo que aqui é branquinho também, não tem diferença de cor, e aqui foi impresso. E aí ele é um papel triplex, deixa eu ver se aqui tem especificação da caixa. Mas eu posso garantir que ele é um papel triplex, acho que 300, 350 gramas por metro quadrado. Ele tem uma boa espessura, e ele junta a espessura com o que você tem de melhor no papel couché, porque o revestimento é o mesmo que você vai ter, tanto no duplex, quanto no triplex, quanto no couché, o revestimento é o mesmo, o que muda é a alma, né, o papel de dentro. Do couché você vai ter como alma um papel offset, e no duplex e no triplex você tem papéis de gramatura mais alta. Aí, além do duplex e do triplex, a gente tem o bom e velho papelão cinza. Dani, papelão cinza é a mesma coisa que papel Paraná? Não, é aí que tá. O cartão ou papelão cinza, ele é produzido especificamente por uma indústria de papelão chamada Roll. E ela é fabricada com a matéria-prima
das sobras de papéis, que a gente chama de apara. Então, lembra que estão lá, vão formatar, né? Vão pegar esses restos de papel da indústria e vão fazer uma nova polpa a partir dessas aparas. Então, são vários tipos de papel ali. E nessa indústria especificamente, eles vão fazer esse papel de gramatura mais alta, que é o papelão cinza. Vocês vão achar papelão cinza onde? Quebra-cabeça usa muito papelão cinza. Jogo de tabuleiro usa muito papelão cinza. E algumas caixas de alguns produtos costumam ter a alma, a parte de dentro, de papelão cinza e são revestidos por outros papéis de natureza diversa, dependendo do que você quer fazer com ele. Aí, o papelão cinza, ele é um produto que ele é mais liso, mais resistente e ele não dobra com facilidade. Só que ele possui uma coloração acinzentada. E aí eu tenho dois caminhos. Eu posso imprimir no papelão cinza ou o pessoal que faz cartonagem usa muito. Você pode montar uma caixa com um papelão cinza, que é o que vai dar estrutura, e aí você vem com um revestimento. Vocês estão vendo que eu estou dando ênfase nas caixas, né? Eu posso fazer caixa com papel triplex, que é uma caixa que não vai durar muito, que pode ser uma boa opção se eu for pensar que as caixas vão ser jogadas fora. Eu posso fazer caixas de papelão cinza, desde que eu use um outro impresso para poder revesti-la, porque ela vai precisar de cola para parar em pé, então, de repente, fosse legal buscar uns vídeos sobre cartonagem para pensar nessa caixa. E a gente ainda tem o papelão micro-ondulado, que é um papel craft, que ele é 2 folhas de craft lisa, com aquela folha de papelão onduladinha no meio, que é o que a gente usa muito em caixas de sapato. Mas também não tem uma grande resistência. Dependendo do que o seu grupo for propor para a gente solucionar aquela questão de vou fazer uma caixa barata para jogar fora, ou vou fazer uma caixa cara para as pessoas guardarem e colecionarem, vai ser uma proposta do seu grupo. Você vai precisar pensar que tipo de papel existe. E aí, qual que é o impacto? Quando eu descobrir qual é o tipo de papel que me serve, eu vou precisar saber em que formato que ele é entregue, para só então eu poder decidir a planificação da minha caixa, porque se eu vou imprimir, tem que imprimir uma folha inteira. Sacaram? A ideia do PBL é essa, a gente vai trazendo as informações em cima disso. Então, vamos lá. Aí a gente tem um papel que vocês conhecem muito, pelo menos já ouviram falar, que é o bendito do papel Paraná. Eu conhecia como papel Panamá, mas aqui o pessoal chama de papel Paraná. Eu dei uma pesquisada na internet e eu não descobri se existe de fato uma diferença entre um e outro, tá? Mas a gente vai tratar como papel Paraná. É um produto que é industrializado, ele é feito de madeira de pinos e água. E aí, os processos deles são... um processo de formação de papel, e aí ele não tem muita alteração no seu acabamento a partir da sua forma natural. Ele vai ter resultados semelhantes com a composição do papelão cinza, só que o Paraná, ele é feito de madeira de pinos e o papelão cinza, ele é feito de resto de papel. Mas, no final, o resultado é muito parecido. O que eu, na minha experiência, sinto de diferença dos dois? O papelão cinza, ele aceita cortes mais precisos. O papel Paraná, você tem que estar com a faca, o estilete, o instrumento cortante muito, 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 muito afiado. Senão, na hora que você corta, fica umas fibrinhas assim aparecendo, sabe? Então, o papel craft ele vai ser menos liso que o papelão cinza e ele também não enverga. Ele não é rugoso, mas ele é menos liso do que o papelão cinza. E aí vai depender muito dos usos que você vai fazer. E outra coisa. Em Maceió, eu só consegui achar papel cinza em uma papelaria específica, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu posso perguntar para minha monitora que comprou. E aí a gente chega no nosso último tipo de papel, que são os papéis nobres. Por que eu coloquei todo mundo no mesmo saco? Os papéis nobres, eles vão reduzir uma diversidade enorme de papéis que vão simular brilho, que vão simular metalizado, que vão simular hot stamp, porque eles são papéis dos mais variados. E eu estou chamando de papel nobre, porque são papéis, em geral, mais caros e são muito, muito aplicados para
produtos gráficos cujo impacto pesa muito mais do que o custo daquele artefato gráfico. Eu não conheço nada que tenha sido feito em grande... Quando eu falo... quando a gente, semana que vem, começar a ver os processos de impressão, eu vou trazer para vocês uma tabelinha do que é baixa tiragem, média tiragem e alta tiragem. Mas só para vocês terem uma ideia, quando eu falo de baixa tiragem, é abaixo de 500 mil cópias. Dentro da indústria gráfica, abaixo de 500 mil cópias a gente considera baixa tiragem. O que não quer dizer que façam-se 500 mil convites de casamento com esses papéis caríssimos. A gente, geralmente, são tiragens micro, 300 convites, 500 convites, o pessoal usa muito esses papéis mais nobres. Como o custo é alto, eu faço coleção e eu tenho dó de gastar. A Mari Rendes, professora Mariana Rendes, que normalmente daria essa disciplina, ela ama esse papel aqui, ó. Esse aqui é o papel Aspen. Isso aqui é um cartão de aniversário que ela me deu. Tá dando para ver que ele tem um brilhinho? Eu tenho uma versão dele, tá ali nos papéis que eu vou mostrar para vocês, sem impressão. Isso daqui, você fica com a impressão que a tinta é metalizada, não fica? É só efeito do papel atrás. Isso aqui foi feito numa impressora já de tinta, em casa. Então, esses papéis nobres, eles têm o que a gente chama de textura visual. Então, eles têm esses brilhos, esses efeitos perolizados. Aí, o que acontece? Na nossa próxima aula, a gente vai falar especificamente dos processos de impressão e acabamento. Sobre isso, eu vou dar para vocês apenas 2 informações antes da gente passar para os papéis. A primeira dela é o que é acabamento gráfico. A gente vai chamar de acabamento gráfico todo e qualquer processo de finalização de um produto impresso, seja para melhorar a visualidade, para melhorar a praticidade, mudar a resistência ou mesmo a eficácia desse impresso. Nessa categoria vão estar desde as técnicas mais simples, como, por exemplo, o refile, que é quando você tira as beiradinhas. Lembra que eu falei que você vai ter que imprimir todos os encaixes? E aí você vai cortar aquilo, que é um corte reto, sem muita frescura, é um refile. É o acabamento gráfico mais simples. Até processos mais complexos, como encadernação e relevo. Então, se te perguntarem o que é acabamento, é qualquer coisa que seja feita depois da impressão. Isso é a definição de acabamento. Tudo e qualquer coisa feita no artefato gráfico, impresso, depois da impressão, a gente chama de acabamento. A impressão, ela não corta, ela não faz nervuras, ela não faz relevo, ela não cola, ela não nada, ela imprime. O que é imprimir? Tacar tinta por meio de uma matriz num suporte inúmeras vezes para gerar cópias. Isso é impressão. Os acabamentos é tudo que a gente vai fazer depois. Então, seguinte, não se preocupe em relação às entregas dos trabalhos, como a gente está revendo o encadeamento do conteúdo. A gente provavelmente vai rever datas também, e aí eu informo para vocês semana que vem o que vai impactar nos projetos que a gente tem que entregar, nas datas dessas entregas, mas a gente vai acertar tudinho. Então, pessoal, a gente se vê semana que vem, e eu vou encerrar a gravação. Vocês se cuidem, estudem, revisem tudo que a gente está vendo, senão vocês já viram, né, que vai rolar um desespero grande. Até semana que vem.